Olá pessoal, tudo bem? Dando início aí ao nosso ano escolar, né? Falaremos aí nesse primeiro momento aí, nesse PET 1, semana 1, Brasil, Organização Territorial, vai ser a nossa temática, né? Bem, aqui nós colocamos um mapa, né? Um mapa político do Brasil, né? Onde podemos ver a divisão dele em estados, né? Quando se fala em mapa político, podemos traçar também o limite aqui no oceano, né? Ou seja, as 200 milhas, a zona econômica exclusiva do Brasil, né? Essa linha que pertence ao país, né? Além da área continental, o país também tem esse direito nessa área marítima, né? E aqui podemos observar os países também que fazem fronteira com o Brasil, mas o foco nosso agora seria o Brasil político, os estados, né? Lembrando que aqui nós temos o arquipélago de Fernando de Noronha, né? O conjunto de ilhas que formam Fernando de Noronha, e aqui nós temos os países e a área litorânea, lembrando que dentro dessa faixa azul aqui temos as 200 milhas, que é uma zona econômica exclusiva do Brasil. Bem, vamos falar sobre as características do Brasil, vamos falar sobre a dimensão continental. O Brasil é um país de dimensões continentais gigantescas, né? Isto é, o seu tamanho se compara a alguns continentes, né? Como por exemplo a Europa tem 10 milhões 180 mil quilômetros quadrados, né? E a Oceania tem o que? Cerca de 8 milhões 526 mil quilômetros quadrados. Devido à sua grande extensão territorial latitudinal, o país apresenta grande biodiversidade natural. Além das diversidades naturais, o país conta com realidades sociais, culturais e econômicas bastante contrastantes, né? Bem diferentes, né? Ele ocupa boa parte da porção sul do continente americano, né? E é o segundo estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? IBGE. Seu território é de 8 bilhões 515 milhões 759.090 quilômetros quadrados de extensão, com 26 estados, tem um Distrito Federal, né? E temos 5.570 municípios. Bem, as fronteiras, né? O Brasil apresenta uma extensa área de fronteira, né, terrestre, como também marítima, né, limitando-se com quase todos os países sul-americanos, né, com exceção do Chile e Equador, e sendo banhado na porção leste pelo Oceano Atlântico. A gente pode observar, pessoal, onde o que? Aqui na parte oeste, né, área litorânea, nós temos o Oceano Atlântico, né, onde ele faz fronteira com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, o Chile? Não, né? Não o Chile. Peru, o Equador também? Não. Bolívia, Venezuela, Guiana Francesa, Suriname. Esses todos aqui compõem os países que fazem fronteira com o Brasil. Bem, a formação do Brasil. Mas as fronteiras do Brasil nem sempre foram essas, né? O território foi se ampliando desde a sua ocupação pelos portugueses, né? Diversos fatores contribuíram para esse processo, entre eles o desenvolvimento de diferentes atividades econômicas, como por exemplo a pecuária, né? As chamadas drogas do sertão, a extração da borracha, que favoreceram a ocupação para o interior do país.
A organização do território brasileiro. Em virtude de sua extensão territorial, o Brasil é considerado um país continental que se encontra em quinto lugar em tamanho de território, né? Mas nem sempre o território brasileiro teve essa dimensão. A formação do território brasileiro iniciou com o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que tinha o objetivo de evitar conflitos entre Espanha e Portugal. Né? Ou seja, Espanha e Portugal tinham interesse nessas terras, né? Nesse novo mundo, como era chamado, né? E a partir daí eles assinaram o Tratado de Tordesilhas, né? Onde, de certa forma, Portugal teria acesso à parte leste do continente, né? Na área litorânea ali, e Espanha, né? Teria acesso à parte oeste do continente ali, né? Parte que está em verde aí nesse esquema que eu coloquei para a gente ter uma noção melhor, né? Este estabelecia os limites, né? Falam sobre o Tratado de Tordesilhas, que ele estabelecia os limites de terras, né, a serem ocupadas e exploradas na América, né, para não ter problemas. A primeira a ser povoada pelos portugueses, né? Lembrando que a primeira região a ser povoada pelos portugueses foi o litoral, né? Especialmente o nordestino, que foi dividido em capitanias hereditárias, né? Uma temática que vocês devem aprofundar um pouco mais na história, né? Ali se estabeleceram a extração do pau-brasil, né? Plantação de cana-de-açúcar, os engenhos e os portos principalmente, né? Onde boa parte dessa produção era levada para a Europa. Paralelamente a isso, os colonos organizaram expedições em busca de mão de obra, né, metais e pedras preciosas, né, o que resultou posteriormente na expansão do domínio português. Ocorreu também, né, a união dos dois reinos, a chamada União Ibérica, né, com a união dos dois reinos, né, chamada União Ibérica, que foi de 1580 até 1640, né, o Tratado de Tordesilhas deixou de ter validade, né? Dessa maneira, os colonos portugueses marcharam para o interior através dos bandeirantes, né, com atividade pecuarista e posteriormente a extração de minerais terras e então que era terras espanholas, né? Teve fim com o desaparecimento do herdeiro do trono, né, português, né, Dom Sebastião, e a Espanha simplesmente passou a utilizar, né, o lado que pertencia a Portugal. O fim da União Ibérica, né? Com o fim da União Ibérica e o restabelecimento da monarquia portuguesa, né? Ou seja, apareceu-se um novo rei lá para Portugal, né? Os portugueses se expandiram para o sul e fundaram a colônia de Sacramento, né? Em 1680. A fim de resguardar aquelas terras, né? Os espanhóis responderam criando os 7 povos das missões, né, onde os jesuítas e índios guaranis viveriam. Com a Guerra de Sucessão, né, de 1700 a 1713, uma disputa entre as potências europeias para escolher o próximo soberano espanhol, veio a ser assinado o Tratado de Utrecht, né, no qual estabelecia as fronteiras entre o Brasil e a Guiana Francesa, né, e o Amapá, disputado pela França e Portugal, foi reconhecido como português, né? A colônia de Sacramento foi entregue à Espanha. A área ocupada pelos 7 povos de missões foi cedida a Portugal, né? Ou seja, ocorreram umas passagens ali assim, onde de certa forma utilizaram muita política e diplomacia para que não ocorresse tantos conflitos, né, em larga escala entre os países. Em 1750, né, ocorreram novas negociações,
foram entabulados entre Portugal e Espanha, né, visando resolver as tensões que envolviam principalmente na região do Prata, né, Rio do Prata, lá próximo ao Rio do Prata. Dessas negociações, né, realizadas em Madrid, né, na Espanha, surgiu o acordo conhecido como Tratado de Madrid, né, que tinha o objetivo de substituir o Tratado de Tordesilhas, estabelecendo assim novas fronteiras entre as colônias de Portugal e Espanha na América e, consequentemente, expandindo o território brasileiro cada vez mais. Bem, veja como ficou o país após o Tratado de Madrid. Esse aqui é um mapa, pessoal, onde mostra o território português, né, já avançou um pouco mais, né, através desse Tratado de Madrid, né, uma nova linha do Tordesilhas, né, o meridiano de Tordesilhas, como é conhecido até hoje, né. E com isso também veio a expansão bandeiristas, né, onde eles expandiram por todo o território, né. Essa seria a parte principal. Bem, a vinda da corte portuguesa para o Rio. Em 1818, com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, mais uma vez o território brasileiro sofreu novas alterações. O café passou a ser o principal produto de exportação do Brasil. Com isso, os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo ganharam importância econômica. A banda oriental do Uruguai foi incorporada ao Brasil como província da Cisplatina, e a Guiana Francesa foi ocupada militarmente também. O Brasil depois deixou a Guiana Francesa, né? Em 1817 o Brasil deixa a Guiana Francesa, mas obtém o reconhecimento da posse da Foz do Amazonas. Porém, as Províncias Unidas do Rio da Prata alegam que a área da Cisplatina lhes pertencia, e tem início a Guerra da Cisplatina, né, que foi de 1825 a 1828, cerca de 3 anos. A solução é a criação de um Estado independente, né, a República Oriental do Uruguai. Assim, o Brasil acabou perdendo parte do seu território. Paralelamente, nesse momento, né, nesse período aí, se registra também a criação das províncias de Alagoas, Sergipe, Amazonas e Paraná. E aqui o ano, entre parênteses, né, o ano em que elas foram criadas, esses estados aí. Ocorreu também a Guerra do Paraguai, né? Foi um dos conflitos mais sangrentos aí, assim, da história da América, né? A Guerra do Paraguai foi um conflito que aconteceu em dezembro de 1864 a março de 1870, né? Cerca de 6 anos, que colocou o Paraguai contra o Brasil, Argentina e Uruguai, né? A guerra foi resultado do choque de interesses políticos e econômicos que as nações platinas possuíam durante a década de 1860. Ao longo dos anos de conflito, o grande prejudicado foi o Paraguai, né, que teve sua economia arrasada e perda de território. O Paraguai perdeu 90 mil quilômetros quadrados para o Brasil nos tratados de paz, o que inclui as atuais cidades de Ponta Porã, né, Ponta Porã, Dourados e Naviraí, né, no Mato Grosso do Sul. Temos também Pato Branco, Francisco Beltrão no Paraná e São Miguel do Oeste em Santa Catarina, que pertencia ao Paraguai e passou a pertencer ao Brasil. Com a proclamação da República de 1889, as províncias passaram a se denominar estados, né? Ou seja, eu falei anteriormente que eram estados, mas eram províncias ainda, né? A partir de 1889 que passaram a ser denominados como estados brasileiros. O Brasil, que vinha aumentando seu território durante o século XX, entrou em um impasse com a França, né? Os franceses alegavam que parte do Amapá lhe pertencia,
pois não reconhecia o rio Oiapoque como fronteira. Porém, em maio de 1900, após disputas diplomáticas lideradas pelo Barão do Rio Branco, a questão foi resolvida a favor do Brasil e uma faixa de terra de 250 mil quilômetros quadrados foi incorporado ao estado do Pará. O último grande conflito, né? No início do século XX aconteceu o último grande conflito por demarcação de terras no Brasil, né? O confronto deu origem à Revolução Acreana e terminou com a incorporação de terras pelo Brasil através do Tratado de Petrópolis. A compra do estado do Acre, pertencente à Bolívia, foi o desfecho de uma longa negociação iniciada ainda no século passado. Mesmo com os Estados Unidos apoiando a Bolívia em 1901, o acirramento da guerrilha armada provocou uma nova negociação, resultando na aquisição do território pelo Brasil em 1903. O preço pago à Bolívia foi 2,5 milhões de libras, né? E o compromisso de construção de uma estrada de ferro ligando os dois países, né? Que seria a Madeira Mamoré. Ocorreu também a regionalização territorial do Brasil, né? No século XX consolida-se a organização territorial do Brasil, com a criação de novos estados de território federal do Guaporé, em 1943, Mato Grosso do Sul, em 1977, e Tocantins, que em 1988. Isso correspondia ao crescimento da população e também tinha o objetivo de melhorar a administração local. O território federal do Guaporé passou a ser o estado de Rondônia, né, em 1982. Por sua vez, Amapá e Roraima foram elevados à categoria de estado em 1988. Bem, aqui eu trouxe a evolução da expansão do território brasileiro, né, onde em 1534, né, logo após a chegada dos portugueses, né, onde tinham as primeiras colônias aí de Portugal, né, o avanço a cada século, né, no século XVIII, né, em 1789, né, temos o século XIX, onde ainda não havia sido anexado o Acre, né, nem boa parte do território do Amazonas, ou até mesmo no sul do país ali, podemos observar isso, né? No século XX, né, 1943, já começa a dar uma configuração final ali assim com relação ao território brasileiro, porém politicamente a divisão ainda não está entre os estados, ainda não está no molde que nós conhecemos, né? Já no final do século XX, né, em 1990, chegou-se à nomenclatura que nós conhecemos do território brasileiro, tanto politicamente como no geral, né, no território todo brasileiro. Dá para a gente fazer uma comparação através da evolução dos conflitos e até mesmo dos tratados assinados ali assim, mesmo pós a independência do Brasil, para ter o formato atual do território brasileiro. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima.